Fala galera, vamos começar mais uma EBD dos jovens, né? Essa EBD agora nós estamos estudando a Epístola de Tiago, utilizamos a revista aí, então, estudando a Epístola de Tiago, e hoje é a lição 4 com o tema Provação e Tentação. E para isso a gente vai ler o texto que se encontra em Tiago, é óbvio, Epístola de Tiago, no capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 15. Tiago, capítulo 1, do 12 ao 15, diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então vamos lá, provação e tentação. Aqui nesse texto, né, que nós lemos, nesses versículos, né, Tiago está chamando a atenção aqui, e aí tem duas palavras-chave aqui nesses versículos. Uma é provação e outra é tentação. E o que chama a atenção é que para cada palavra dessa, há uma orientação para que haja um comportamento diferente. Ou seja, para a provação você tem que ter um comportamento. Para a tentação, você deve ter um outro comportamento. Então isso deixa claro que existe uma diferença entre provação e tentação. No original do grego, né, a língua que o texto foi escrito originalmente, no grego, né, a palavra é a mesma, tanto para aprovação quanto para tentação. É a palavra grega peirasmon, né? Se é a mesma palavra para aprovação e tentação, o que vai diferenciar, né, de um para outro? O que vai diferenciar para, na hora de traduzir, a gente entender quando que está sendo utilizada provação e quando está sendo utilizada tentação? É o contexto em que o texto se encontra, o contexto da frase, o contexto do versículo, o contexto do texto, né? Grosseiramente falando, eu posso dar um exemplo aqui, na nossa língua, eu até falei isso na aula, né, pelo Zoom, né, um exemplo meio grosseiro, mas, por exemplo, a palavra sinistro na gíria, né, na gíria que a gente fala por aí, sinistro, né, pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, né, vai depender do que? Do contexto, né, que ela está sendo aplicada ali, e aí a pessoa, o ouvinte, né, ela vai entender se está se referindo a uma coisa boa ou uma coisa ruim. Então, da mesma maneira, essa palavra grega peirasmon, né, é preciso entender o contexto em que essa palavra está sendo aplicada naquela frase. Então, peirasmon pode ser um teste, uma prova, uma tentativa, uma experiência ou uma tentação. Então, provação e tentação são coisas totalmente diferentes. Isso fica claro porque a maneira como a gente tem que se comportar, né, diante delas, né, elas são maneiras diferentes. Por exemplo, sobre a aprovação, Tiago fala que nós temos que perseverar. E aí sobre a tentação, ele vai dando vários alertas, né? E aí fica claro que a tentação é algo ruim, então que a gente precisa ter um cuidado, né? Então, para aprovação, perseverança; para tentação, cuidado, né? Então a gente vai falar um pouco aqui sobre ambas as coisas, provação e tentação, né? Já sabemos que são coisas diferentes, então a gente vai entender essa diferença na sua origem e nos seus objetivos. Aprovação. Uma aprovação é uma situação onde a nossa fé é testada, né? São problemas, dificuldades da vida, né? Situações que aparecem, né? Circunstâncias muitas vezes contrárias, né? E são situações que a gente precisa fazer uma escolha, né? A gente vai continuar crendo no Senhor Jesus ou nós vamos abandonar a nossa fé? Então essa escolha nem sempre é fácil diante das provações, mas quando nós escolhemos Jesus, nós vencemos. E a origem da aprovação? De onde vem a aprovação? A aprovação vem de Deus? Podemos até dizer que sim, mas não no sentido de que, por exemplo, uma enfermidade. Uma enfermidade é uma tentação ou uma aprovação?
é uma provação. Mas essa enfermidade vem de Deus? Não é que vem de Deus, que Deus coloque uma enfermidade no teu corpo, não é isso. Mas Deus permite que você passe por ela, né? Então, nesse sentido, ela vem de Deus por causa da permissão de Deus. Deus permite que passemos por provação, né? E o Senhor, frequentemente, Ele testa o seu povo, né? Fazendo com que eles se submetam a uma provação. Por que nós passamos pela provação? A provação, ela tem uma finalidade pedagógica, né? A provação, a gente passa por ela com o objetivo de sermos aperfeiçoados. A provação, ela serve para nos fortalecer espiritualmente, para amadurecer o nosso caráter, nos capacitar diante dos problemas, desenvolver a nossa fé, nos aproximar de Deus. Então esse é o objetivo da provação, né? É fazer com que Deus extraia da gente o nosso melhor, né? Fazer com que a gente seja aprovado a cada dia e a gente amadureça, né? Que a gente vá aumentando o nosso nível de amadurecimento, de capacitação, de fortalecimento espiritual. Então esse é o objetivo da aprovação. E a aprovação ela é temporal, ela tem limite de tempo. Muitas vezes a aprovação ela parece ilógica, né? Parece não fazer muito sentido algumas lutas que nós passamos na vida. E aí, se você olhar para a vida de Abraão, por exemplo, lá em Gênesis 22, Abraão foi provado. E parecia não fazer muito sentido, né? Porque ele tinha lá Isaac, seu filho, que era filho da promessa que Deus havia prometido. E a gente tem que lembrar que Abraão era idoso, que Sara era estéril. Lembrar de todo esse contexto, né? E de quanto aquele filho foi sonhado e desejado. E aí, de repente, Deus pede. Deus fala, Abraão, sacrifique Isaac para mim. Né? Parece não fazer muito sentido isso. Mas Deus tem os seus planos, Ele tinha os seus planos. E ali, depois, você conhece o final da história, Deus não permite que Abraão então faça sacrifício e troca Isaac por um cordeiro que já estava ali separado. Enfim, Deus ele tem os seus meios, Ele tem os seus métodos. Nós precisamos crer que Ele tem o melhor para nós. E aí ter sabedoria para passar pela aprovação. Por quê? Porque a aprovação, no final, ela nos dá um prêmio. Tiago, no capítulo 1, versículo 12, diz que aquele que é aprovado depois da aprovação vai receber a coroa da vida. Então, esse é o prêmio para quem é aprovado, para quem passa pela aprovação, né? E aí Tiago usa a figura de linguagem aqui apontando para aquela coroa de louros, né? Que na época, né, os atletas e os soldados, né? Os atletas, quando venciam uma competição, os soldados, quando voltavam vitoriosos de uma guerra, eles recebiam na cabeça aquela coroa de louros, né? E aí todo mundo via, ó, aquele cara, aquela pessoa é uma pessoa vitoriosa, né? Então ele faz esse paralelo aí, essa linguagem, para dizer que há um prêmio que vai apontar para a tua vitória, né? Então a aprovação é isso. E a tentação? A tentação é o chamamento do mal. E a origem da tentação, ela pode vir da nossa própria natureza pecaminosa, né? Que aí o próprio Tiago ele chama atenção disso, né? Que nós não somos tentados pelo mal, nós não somos tentados por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, né? Cada um é tentado pelo próprio mau desejo. Então a origem do pecado muitas vezes está em nós, nos nossos desejos carnais, por causa da nossa natureza pecaminosa, e também o diabo, né? A origem da tentação pode vir também através do diabo. Um dos nomes do diabo, segundo a Bíblia, é tentador, né? Então a tentação, ela procura criar o desejo de pecar, né? E qual o objetivo da tentação? Se a aprovação ela tem o objetivo de nos fazer melhores a cada dia, de nos fazer crescer, de nos fazer amadurecer, a tentação é ao contrário. O objetivo da tentação é destruir o homem. A tentação quer levar o homem ao erro, expor suas debilidades, afundar as pessoas no pecado, escravizá-las no pecado, enfraquecer espiritualmente, afastar de Deus. Esse é o objetivo da tentação. E aí é interessante que quando Tiago fala da tentação, ele deixa bem claro que a tentação é um processo,
né? Até o pecado ser consumado é um processo, você vai vivendo o processo. Por exemplo, o marido que trai a esposa, né, que adultera, né, e trai a esposa, ele não acorda e decide, hoje eu vou trair minha mulher. Não, ele passa por um processo. Acontece alguma coisa, uma situação, ele flerta com alguém, e aí vai alimentando aquilo vai sendo alimentado e tal, até chegar no ato em si, né, na consumação do fato em si. Né? Então tem um processo. Né? Tiago fala aqui, a partir do versículo 14, que cada um é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este quem? Pelo mau desejo, arrastado e seduzido. Aí esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então a gente vê que tem um processo, né, da tentação até o pecado, né, você vai passar por um processo. E tem uma passagem na Bíblia de um personagem bíblico que caiu em pecado por causa da tentação, e você vai ver todo esse processo na vida dele, que foi Davi, né, quando ele pecou lá e teve relações com Batseba, que era casada com Urias, né? Aí você vai ver todo esse processo. Lá em 2 Samuel, no capítulo 11, do verso 1 ao verso 5. 2 Samuel 11, do 1 ao 5, diz assim: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Você consegue perceber o processo, todo esse processo? E olha que a Bíblia é bem clara, ela não deixa perder nenhum detalhe. Ela começa o capítulo 11, versículo 1, dizendo que na primavera era a época que os reis saíam para a guerra. Só que Davi não foi para a guerra. Ele enviou seu exército, ele enviou Joabe à frente, mas ele permaneceu em Jerusalém. O que ocorre aqui? Ocorre que Davi ficou ocioso. Ele não estava cumprindo seu papel, ele não estava fazendo o que deveria fazer, ele não estava ocupando o lugar que ele deveria ocupar, porque a Bíblia é bem clara que nessa época, na primavera, os reis saíam para as guerras. Davi não saiu para a guerra, ele ficou em Jerusalém. E aí ficou ocioso. Ficou ocioso, deu lugar, deu vazão. Quando uma pessoa está ociosa, deixa de fazer o que tem que fazer, deixa de ocupar o lugar que deveria ocupar, a mente fica vazia, né? A mente se desarma, né? O espírito de vigilância fica enfraquecido. Por quê? Porque está sozinho, está ocioso, está pensando em várias coisas, né? Não está trabalhando. Né? Tem um ditado antigo que fala que mente vazia é a oficina do diabo. E é bem por aí mesmo. Davi ficou ocioso. E aí o que aconteceu? Ele viu Batseba, né, do terraço de seu palácio, ele viu Batseba tomando banho. E aí a Bíblia deixa bem claro também que era uma mulher muito bonita. Né, e ele viu e ficou querendo saber quem era. Concupiscência dos olhos. Né, e aí ele ficou olhando e alimentando aquilo. Aquilo ali virou um vislumbre. Né, e aí aquele vislumbre foi se transformando em olhar fixo. E aí ele estava saciando os seus olhos. Mas chega um momento que só olhar já não é o suficiente. E aí não há mais espaço, ele já começa a ser dominado por aquilo ali e já nem tem mais espaço para pensar em Deus. E aí qual é o próximo passo? Você vai sendo dominado, você vai ladeira abaixo. Você vai ladeira abaixo. Agora Davi, né, já tinha fixado o seu olhar, já tinha alimentado aquilo, já tinha alimentado seus pensamentos, já tinha esquecido de Deus, agora ele estava cobiçando, e aí ele tinha autoridade, né? Ele usou da autoridade de rei,
né? Ele sabia que acima dele não tinha ninguém, mandou chamá-la e aí consumou o ato e viveu em pecado. E qual foi a consequência daquele pecado? Foi a morte, né? Porque aí ele teve que primeiro encobrir o pecado. Geralmente quando a gente peca é assim, quando a gente cai em tentação e peca é assim mesmo. A gente não consegue admitir e a gente fica tentando encobrir. Muitas vezes, ao invés de a gente assumir que pecamos, a gente quer dizer que foi só um problema, um pequeno deslize, a gente quer justificar. Davi tentou de diversas maneiras encobrir esse pecado, né? Mandou chamar Urias, fez com que ele tentou convencê-lo a ir para casa, a se deitar com a esposa. Para quê? Para encobrir aquele erro, encobrir aquele pecado, porque Batseba tinha engravidado de Davi. E aí o que a gente percebe? Muitas vezes a gente cai em tentação, peca, e nós queremos encobrir, né? Nós queremos disfarçar, né? E aí o que isso gerou na vida de Davi? Gerou morte, porque todo pecado gera morte. Mesmo que não seja morte física, mas gera uma morte espiritual, que é o afastamento de Deus. Nós ficamos envergonhados, nós muitas vezes nos sentimos indignos, né, de estar diante de Deus, diante da presença de Deus, né? Urias morreu, o filho de Davi com Batseba, esse primeiro filho, também morreu. Tudo isso porque consequência do pecado. E isso a gente sabe lá desde Gênesis, quando o homem e a mulher pecaram a primeira vez, a consequência do pecado é a morte. Como vencer a tentação, então? Alguns textos da palavra de Deus que servem como direção para a nossa vida, para que a gente então vença a tentação. E o primeiro texto que eu gostaria de ler é Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Colossenses 3, 2 diz assim: mantenha um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Esse é o primeiro passo para a gente vencer a tentação, a gente pensar nas coisas do alto. Às vezes a gente perde muito tempo pensando naquilo que é terreno, naquilo que a gente quer conquistar, naquilo que nós queremos ter. Tudo isso é importante, querido. A gente precisa se preocupar, a gente precisa planejar a nossa vida terrena, mas nós precisamos priorizar as coisas do alto. E isso nos leva a um afastamento daquilo que é pecaminoso, nos leva a um afastamento da cobiça. Então pense nas coisas do alto. Uma outra dica, está lá em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. 2 Timóteo 2, 22. Diz assim: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Fuja dos desejos malignos. Fugir é uma dica para vencer a tentação. José fugiu da mulher de Potifar, né? Então fuja. Se você sabe que você tem as suas fraquezas, todo mundo tem suas fraquezas, e é aí que o diabo investe, é na sua fraqueza. O diabo não vai te tentar naquilo que você já superou, naquilo que não faz a tua cabeça, naquilo que você é forte. O diabo não vai te tentar aí. O diabo vai te tentar na tua fraqueza. Então fuja disso, né? É fugir da aparência do mal, né? Eu falei na aula hoje, se você tem dificuldade por exemplo, né? Um exemplo, a sua dificuldade é a pornografia. E aí se você fica sozinho em casa, você acessa site pornográfico pelo celular, pelo computador, acessa filme na sua TV, enfim. Se a sua dificuldade é quando você fica sozinho, então não fique sozinho. Se você sabe que tem um dia que vai ficar sozinho em casa, não fique em casa. Sei lá, vai para a praça, vai caminhar, vai correr, vai fazer alguma coisa, mas não fique em casa, né? Fuja, né? Então tenha essa sabedoria de fugir daquilo que são as suas fraquezas. Uma outra dica, está lá na própria epístola de Tiago, no capítulo 4, versículo 7. Tiago 4, 7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Se submeter a Deus
né? Se submeta a Deus, se submeta à vontade de Deus, porque isso também vai fazer com que você vença a tentação. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Diz assim, 1 Pedro 5, verso 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, 1 Pedro 5,8 diz para nós ficarmos alertas e vigilantes. Então, essa é uma outra dica para você vencer a tentação. Ficar alerta e vigilante. Vigie o tempo todo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o versículo começa dizendo assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Santidade. Se santifique, busca a santificação, busca a santidade. Quanto mais santidade nós buscarmos, mais próximos de Deus nós ficamos. E aí com isso fica mais fácil nós resistirmos à tentação. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, viver pelo Espírito, quando eu vivo pelo Espírito, quando eu ando no Espírito, eu venço a tentação. E por último, para a gente encerrar, Salmo 119, versículo 11. Salmos 119, versículo 11, que diz assim, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, guardar a palavra. Guardar a palavra é você ler a palavra, você meditar na palavra, você praticar a palavra, você desejar se relacionar com a palavra de Deus. Isso é guardar a palavra. E aí, quando eu estou cheio da palavra de Deus, eu venço a tentação. E aí é muito simples, é só a gente olhar para Jesus. Foi assim que ele venceu a tentação no deserto. Quando o diabo o tentou, como que ele venceu a tentação? Na palavra, citando a palavra. Agora, não tem como você querer vencer a tentação na palavra se você não lê, não medita, né? Então você precisa ler, meditar, você precisa entender que ao me relacionar com Deus, eu preciso da palavra de Deus. Se você deseja ter relacionamento com Deus, você precisa ler a palavra de Deus. Então fica aí as orientações, né? As orientações da Bíblia para a gente vencer a tentação. E é isso, galera. Que Deus abençoe a tua vida, que essa lição possa ser edificante para a sua vida. Então, você assistiu aí, não deixe de dar o like, envie para os seus amigos também, para que eles possam ser edificados e até mesmo alcançados pelo poder do Evangelho. Deus te abençoe, um abraço para vocês.